nova montada no canal. E depois que eu terminei lá esse programa, eu vim para São Paulo e aí comecei a fazer um mestrado na GV, aqui na Fundação Getúlio Vargas, em Gestão e Políticas Públicas. Comecei esse mestrado e aí começaram a me procurar mais sobre a questão da candidatura a governador. E aí eu aceitei o desafio, eu tive que trancar o mestrado, parei o mestrado PSDB e te fui procurou, concorrendo. os líderes do PSDB? Eu nem não sei lembrar direito como é que foi que começou, mas começaram algumas pessoas a me provocar. E aí, você não vai, considera ser candidato? Eu conversei com algumas pessoas que eu achava que podiam ser Aí candidatos. você falou, yes! Cara, médio, assim, porque, para você ter uma ideia, quando começou a surgir meu nome para governador, as lideranças empresariais lá da região, né, de Pelotas, vieram me chamar e dizer o seguinte: não, você não pode concorrer a governador, você tem que concorrer a deputado. Pô, é a nossa chance de eleger um deputado. Entendi. E você vai numa eleição super improvável para governador. Só que o clima foi melhorando e eu digo, não, vou lá, eu gosto do executivo, vamos encarar essa. E deu bastante certo. Bom, você está eleito. Então, estamos aí, né? E eu gosto do executivo, né? Gosto de trabalhar com definição de políticas públicas. Sou, assim, o cara que preza muito política pública com base em evidência, entendeu? Acho que você não pode fazer política pública no improviso. Você tem que pegar dados, né? Analisar esses dados e para poder fazer um programa que seja efetivo, eficiente, para atacar um problema. Até para você ter uma forma de saber se deu certo ou não, né? Se você baseia em porra nenhuma... Isso parece elementar, né? Mas não é assim que funciona no Brasil, né? Eu imagino. No Brasil é em cima da perna. Tem que fazer o programa tal, X lá, bota um dinheiro e faz. E aí depois não se avalia a política pública, que também é fundamental. Você faz, né? Você prototipa, assim, vamos ver aqui, tá dando certo, não tá dando certo. Descontinua, então não deu certo, não deu problema aqui, então para de botar dinheiro nisso e vamos bolar outro programa de outro jeito, até que se ache uma fórmula que se acerte. Mas no Brasil não, o orçamento é meio inercial, ou seja, tá lá o dinheiro, e via de regra, se você perguntar, mas por que faz isso desse jeito? No serviço público você vai ouvir muitas vezes a resposta porque sempre foi assim. Então, mas sempre foi assim, não é a resposta, você tem que ter uma razão, por que faz desse jeito e não de outro jeito, né? Então você tem que estar disposto sempre a questionar, a rever. Então eu gosto muito disso. E aí, só que também, de novo, né, alguns amigos me diziam, você vai concorrer a governador do Rio Grande do Sul, estado que nunca reelegeu nenhum governador. Sério? Nunca reelegeu. Gostei desse estado. E vai continuar sem reeleger. E aí eu brinquei, exatamente, só se depender de mim vai continuar sem reeleger, porque eu não sou candidato. Mas, porque o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal do Brasil, né? É um estado que tem um desequilíbrio monumental entre a receita e a despesa. Então, e ele foi achando fórmulas de empurrar esse problema com a barriga, né? Foi se endividando, porque... Foi jogando tudo pra tu. O que faziam lá? Na década de 80. Na década de 80, o Estado podia emitir títulos da dívida, que é o que o Brasil faz. Aí tem os juros, né, títulos da dívida pública e tal, que nada mais é com que, estou lançando esse título que a gente vai remunerar daqui a 10 anos com 10% de juros, assim, assado. Os estados podiam fazer isso também, né, naquele período. E o Estado, então, foi se endividando. E ele ficou com dois problemas que a gente tem que administrar hoje. Um déficit, um desequilíbrio na aposentadoria, na previdência. Só para dar uma dimensão, o Estado tem 50 mil professores em sala de aula e tem 100 mil professores aposentados. Então você tem 2 professores aposentados para cada um que está na sala de aula. E a mesma coisa na Polícia Militar, em outros setores. O que significa, e a maior parte desses servidores não contribuíram para a Previdência, não há um fundo para remunerá-los. Nem existe a lógica de fundo na Previdência, né? Exatamente. É um negócio de, você que tá jovem dá pro velho e pau no cu do próximo. É um sistema de repartição que chama. Só que é o seguinte, tem 50 mil trabalhando e contribuindo e tem 100 mil ganhando. Então não fecha essa conta. Então o que acaba acontecendo? De onde que sai o dinheiro para pagar os aposentados? Do Tesouro. O que é o Tesouro? É o povo. É dívida. Não, o povo com o seu imposto. Sim. A dívida foi naquele período lá. Só que hoje em dia, aí o que aconteceu? Você tem... Chega no Plano Real, 94, e aí o governo, para poder estabilizar a economia, o que ele faz? Uma das questões que gerava inflação, que pressionava a inflação os governos gastam mais do que eles têm dinheiro para gastar, e isso pressiona a inflação. Isso é um fator de inflação. Então tem que vedar que entes subnacionais, os governos subnacionais, possam se endividar.
O que faz o governo federal? Ele encampa a dívida toda, ele traz a dívida toda dos estados para ele e os estados passam a dever para o governo federal. Então a gente tem uma dívida gigantesca com o governo federal, que está se pagando desde então, que não se termina de pagar. Quantos bilhões são? Você sabe? Cara, o estoque é, se não me engano, 70 bilhões de reais. Tá? Para um estado pagar sozinho. Sim, os maiores devedores são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quantos bilionários tem Rio Grande do Sul? Pega os 4 aí e a gente paga essa porra. Pois é, antes fosse assim, né? E aí o que acaba acontecendo então a gente tem um déficit na Previdência e que é mais ou menos o seguinte, né? Você está gastando dinheiro do presente, porque a gente paga... Como é que paga a aposentadoria? É a contribuição do servidor, mais a contribuição do Estado como patrão, e isso é insuficiente para pagar todas as aposentadorias. E aí entra o caixa, entra o tesouro. O tesouro é a arrecadação de imposto. Aí todo mundo reclama, o ICMS está alto, aquela coisa toda. Sim, mas aqui a boa parte do ICMS não é usado para pagar coisas no presente, é para pagar o passado que foi deixado por outros governos, que deram benefícios, vantagens para servidores, que incorporavam, levavam isso tudo para aposentadoria. Então você tem aposentadorias altas, né, e de um grande número de servidores sem ter fundo para pagar. Tem como cortar essa aposentadoria que não, a gente fez reformas profundas lá, mas não pode cortar, porque essas pessoas também não são culpadas, entendeu? Mas, pô, se ela é professora, tá ganhando 100 mil reais por mês. Não, mas não tem professor ganhando 100 mil. Não tem. Não, mas tem eu tô dizendo o seguinte, uns amigos dos caras ligando. Não, mas tem servidores de alto escalão ganhando muito. E tem também, eventualmente, o que acaba acontecendo de distorção? Um professor lá conseguiu acumular mais vantagens que o outro e levou aquilo para a aposentadoria. O outro não conseguiu acumular tanto, ganha menos. Então tem muitas distorções na forma de remuneração. O que a gente fez? Eu fui muito sincero na campanha. Não tem como... O Estado estava por 3 anos sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. O último dia útil você tem que pagar o salário do servidor. O Estado não conseguia pagar. Então ele chegava lá no último dia útil, não tem dinheiro. Vou te pagar daqui a 5 dias, 10 dias, nós vamos pagar todos os servidores R$1.000. Depois, mais 5 dias, vai pagar mais R$2.000. E aí, às vezes, começou a encostar na folha seguinte. Tinha que estar pagando a folha do mês seguinte e não tinha terminado de pagar a folha do mês anterior. E isso ficou por 5 anos. Quando eu assumi, já estava em 3 anos que estava o salário sendo pago dessa forma. E eu falei na campanha, não tem como resolver uma situação dramática nas contas com soluções simpáticas. Vai ser antipático. Pô, tu falou isso na campanha e ganhou? Falei na campanha, pode consultar lá. E aí eu disse, nós vamos ter que discutir carreira dos servidores, vamos ter que discutir previdência para poder ajustar esse Estado. Aí ganhei a eleição. O que eu faço? A primeira coisa, eu chamo deputados, vou na bancada dos deputados, inclusive os de oposição, não esperando que eles fossem me apoiar, me ajudar nas minhas medidas. Mas eu digo o seguinte, olha, eu fui eleito com uma agenda. Tá? Eu falei dessa agenda e eu estou trazendo essa agenda aqui para vocês. Vocês foram eleitos com a agenda de vocês. Não é o deputado A ou B, é uma parte do povo gaúcho que está ali, que pensa de um outro jeito. E eu governo para esse povo também, eu tenho que ouvir. Entendeu? Claro. O que eu acho que está errado na política brasileira é porque está essa coisa do um contra o outro para tentar destruir quem pensa diferente. Eu acho que a gente tem que enfrentar as ideias, a gente tem que enfrentar os problemas e não enfrentar as pessoas. Tem lá uma bancada de oposição em 55 deputados, que hoje no Rio Grande do Sul essa bancada de oposição tem 15 deputados, tá? De oposição declarada assim, ao governo que pensa de outro jeito. Não são 15 deputados, é uma parcela do povo gaúcho que está ali representado, que pensa daquele jeito. E eu preciso entender, ouvir, debater e ganhar com base nos argumentos. E não tentando passar por cima dessas pessoas, tentando destruir eles. Aí o que eu faço? Assumo o governo e vou em cada um dos sindicatos. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui lá no Sindicato dos Professores, na Associação dos Policiais, no Sindicato dos Agentes Penitenciários, em cada um deles, fui na sede de cada um deles e disse, nós vamos propor para vocês coisas que vocês não vão gostar. Mas eu assumo um compromisso com vocês. Vocês vão saber antes de eu mandar para a Assembleia e vão ter a oportunidade de contestar para mim. Então, organizei lá, determinei a minha equipe, vamos bolar os planos, os projetos, tudo mais, e vamos levar para... Aí chegamos no final do ano, organiza numa cartilhazinha para poder... Porque não adianta pegar e mostrar um projeto lá complexo, né? Organiza uma cartilhazinha mostrando o que está na lei, o que a gente quer mudar, como é que vai ficar... E na outra coluna, por quê? Né? Qual é a razão da gente estar propondo aquela alteração? Fizemos uma cartilha e tudo mais. E aí voltei depois lá, setembro, outubro de 2019 e chamei cada sindicato e fiz uma apresentação para cada um deles.
Assim, tinha dias que eu tinha reunião com 3, 4 sindicatos na colada, assim, um depois do outro, apresentando, ó, isso vai ficar assim, isso vai ficar desse jeito e tudo mais. Agora eu estou passando para vocês têm um prazo para me devolverem com as considerações de vocês. Né? Eu sabia que eles não iam gostar, que eles iam protestar.